Boa noite, Mariângela. Mariângela, a primeira a entrar, bem adiantada. Tudo bem, minha querida? Boa noite, Valdete. Boa noite também, Adriana Alvarenga, Célio Melo. Boa noite, Lídia. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Amanda. Boa noite para você, sua mãe. Boa noite, Marilza. Boa noite também, Leda. Boa noite, Michele e Gabriel. Senhor Antônio, Pazotto, Isabel. Olá, Anitta e Clarindo. Boa noite. Boa noite, Antônio Onofre. A gratidão, como sempre, nossa. Olá, Adriana Valério. Boa noite. Que bom, Mariângela. Que bom que esteja tudo em paz. É isso aí, né, Valdete? Olá, Claudio Honor e Eliane, boa noite. Gustavo Duarte. Ricardinho e Lúcia, boa noite. Boa noite também, Andréia Dantas e Adriana Dantas. E a cada dia, espero que o seu pai esteja cada vez melhor. Ercília, boa noite, seja muito bem-vinda. Dona Luzia, boa noite também para Luísa. Olá, Cláudia Fernandes, boa noite. Muita paz aí, Cláudia, para você e toda a família. Com certeza, Adriana, com certeza. Carmen, boa noite, seja muito bem-vinda. Silvano Braga, boa noite, seja bem-vindo também. Leopoldina, boa noite. Boa noite também para a Salete, para o Márcio, para o Gustavo. Boa noite para a Ludinha, para o Camilo, para a Eduarda. Boa noite para o Marcos Oliveira, que sempre assiste também aos programas em outro momento. Boa noite, Maria de Fátima, Andréia Vieira. Boa noite, Selma. Seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco, Selma. E já fica aqui o convite para participar conosco todos os dias, de segunda a sexta, nessa mesma página, nesse mesmo horário. Marcileia, boa noite para você, para o Guilherme, para o Luciano, sejam bem-vindos. Olá, Mariinha. Lilian Roldão, boa noite, seja bem-vinda também. Olá, Patrícia Pires e a Patrícia Vilas Boas. Não tem que agradecer, André, nós estamos aqui sempre em oração. Aliás, é uma coisa até que eu queria dizer, né, para vocês hoje, é porque às vezes tem pessoas que se preocupam. Gente, nós continuamos ainda com as nossas orações e as nossas vibrações para as pessoas que se encontram internadas por conta do Covid, para os profissionais da área da saúde, tá? Dos hospitais, principalmente porque nós temos aqui, vamos assim dizer, né, o nosso caderninho que a gente vai anotando todos esses pedidos, né? Então, eles estão aqui sempre e a espiritualidade vai conduzindo para todos eles essas nossas energias e vibrações. É que assim, às vezes a gente não fala aqui no momento que nós estamos iniciando, mas eles estão todos anotados aqui no nosso caderninho. Todas as pessoas que nos pediram orações aqui, né, para os filhos, para os netos, para os irmãos familiares, tá tudo anotadinho. E a espiritualidade sabe como funciona todo esse processo e não nos abandona jamais. Então fiquem muito tranquilos. Renata Cristiane, Renata Gomes, Fabrícia, olá Maria Senhora, boa noite. Sou Luiz Alberto, Rosilene, Osmane Diego, Aninha e Adriano Borges, Fabiana Caldas, Luísa Silva, olha só que família fantástica, né? Luísa Nalim, Fabiola, Leni Soares, a Elisa, a Célia, a Cidinha, pessoal lá do A Caminho da Luz. É sempre um prazer imenso tê-los aqui conosco. Bom, está aqui na nossa hora, né? Vamos então fazer a nossa prece para nós darmos a sequência aqui à nossa leitura e estudo. E hoje, gente, de um modo muito especial também, né? A gente ficamos sabendo da notícia da internação do Divaldo, que é um grande companheiro nosso e principalmente um grande divulgador da doutrina espírita, que as nossas preces também possam ser levadas até ele, né?
que ele receba as nossas energias, as nossas vibrações, todo esse nosso carinho para exatamente auxiliá-lo nesse processo de recuperação, né? Muita paz para o Divaldo e para todos nós, com certeza. Joana Bandeira, boa noite. Raquel, olá Fabiola, boa noite também. José Ricardo, Leida Genari, é um prazer imenso tê-los aqui. E que nós possamos agora, nesses instantes, elevar aqui o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus, exatamente como nós dissemos, por todas aquelas pessoas que seus nomes encontram-se aqui no caderno de intenções desta família e deste grupo querido que se formou neste período da pandemia. Que de paz se encha o nosso coração, principalmente por estarmos aqui reunidos, ainda que fisicamente distantes, mas vibracionalmente, espiritualmente, muito mais próximos do que nós imaginamos. E que a nossa união possa se expandir cada vez mais, auxiliando a espiritualidade na produção de fluidos capazes de auxiliar a todos esses nossos irmãos necessitados, a começar por cada um de nós em particular. Que nós possamos extrair de todos esses fluidos, de toda essa nossa união, as forças que cada um de nós necessitamos. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós estamos aqui querendo exatamente transformar, eliminando vícios ou substituindo-os, talvez seja a palavra mais adequada, substituindo pelas virtudes. Temos muitos obstáculos pela frente, mas o nosso desejo, a nossa vontade e o nosso esforço, que ele possa ser coroado de êxito, sobretudo pela proteção, o amparo e essa energia que o próprio Cristo e a espiritualidade derramam sobre todos nós. Muita paz, meus queridos companheiros, concentração e que a gente possa, na noite de hoje, assim como em todas as outras, captando a mensagem do próprio Cristo, através dessa leitura e estudo, que nós possamos, juntos com a espiritualidade, trabalharmos no processo de regeneração deste planeta maravilhoso que nos acolheu com muito carinho. Que assim seja. Que bom. É ótimo nós podemos estar aqui reunidos, Ricardo e Eliane, Emerson, olá Lucélia, Shirley, Eveline, Roberta e Gabi, Dilma, olá Dilma Camp, quanto tempo, Rafael, seja muito bem-vindo, meu querido, boa noite, Filomena, Daniele Diamantino, toda vez eu troco, né, Daniele, Jossanã, Fabiana Caldas, é isso mesmo, Cláudia, para todos os doentes do nosso planeta. Gente, estamos aqui justamente para darmos essa sequência à nossa leitura e estudo, né? Olá, cumprimentar aqui a Célia Matos, boa noite Célia, seja bem-vinda. Não sei se é a primeira vez que você participa, mas é um prazer tê-la aqui conosco, que possa vir a fazer parte dessa nossa família, estejamos aqui sempre juntos e reunidos, né, para vibrarmos pelo planeta. Boa noite também para Márcia Martins, para a Sueli, para a Helena Coelho, para a Érica, boa noite Érica, seja muito bem-vinda também. Gente, nós estamos aqui hoje, na quarta-feira, é dia de nós fazermos a leitura e estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre falamos, para fazer um resumo rápido, né, Kelly, boa noite. A Gênese é um livro dividido em 4 partes. Essas 4 partes nós vamos encontrar a primeira parte, que é exatamente aquela síntese da própria doutrina. Terezinha, boa noite. Que o Senhor se aqueça aí com a nossa leitura e estudo com essa nossa família, Sr. Luiz Alberto. A gênese da doutrina espírita. Depois nós temos a gênese do nosso planeta e a gênese
do próprio Espírito em si, dentro daquilo que a espiritualidade nos revelou. Depois, na terceira parte, os milagres, que é o que nós estamos estudando, e numa quarta parte, as predições. Tudo aquilo que o próprio Cristo disse, tudo aquilo que o próprio Cristo nos legou e que hoje nós estamos buscando e tentando exatamente encontrar, descobrir e principalmente entender para praticar. Boa noite, Josi Almeida, seja bem-vinda. Boa noite também, Ismênia. É um prazer tê-las aqui. Marina Paula, boa noite também, seja muito bem-vinda. Então, nós estamos vendo os milagres. Os milagres, pelo menos da forma como foram, vamos assim dizer, traduzidos e interpretados, pelo menos pela maioria. E nós estamos percebendo, sobretudo através desta doutrina, através da própria lei dos fluidos, né, Maria Aparecida Moraes, que não se tratam especificamente de milagres no sentido de derrogação de leis naturais, mas sim, são fatos extraordinários e sobretudo porque na época de Jesus nós não conhecíamos as leis dos fluidos como nós conhecemos hoje. E um ponto de comparação espetacular para nós entendermos essa lei dos fluidos, a gente falou aqui, é a questão do avião. Como que um avião consegue ficar no ar? Como que um avião consegue se deslocar no ar com todo aquele peso? É a questão da lei dos fluidos. Então, hoje a própria ciência nos mostra que isso é perfeitamente possível. Então, nós estamos trabalhando esses milagres sobre esse ponto de vista. Só que é o seguinte, nós vamos entrar agora, porque até no nosso encontro passado, nós estávamos falando da tempestade aplacada, tempestade acalmada. E até o ponto da tempestade é algo assim interessante, porque é um episódio muito natural, mas que sobretudo demonstra a autoridade moral do Cristo sobre esses elementos da natureza e sobre aqueles espíritos que agem na própria natureza. Até aí tudo bem, tranquilo, nós até vimos, né, parte do livro dos Espíritos, a ação dos espíritos na natureza, nos fenômenos da natureza, tranquilo. Só que agora nós vamos entrar em dois temas, em dois assuntos que geram um pouco mais de, posso dizer, polêmica. Por quê? Porque a forma de nós entendermos e interpretarmos vai sair ou precisa sair um pouco daquilo que nós já estávamos acostumados, porque pelo fenômeno em si, se é que ele veio a acontecer, são fenômenos que não demonstram a autoridade de Jesus. Eles não têm nada a ver com a questão moral. Por isso, sequer nós poderíamos chamar de, vamos assim dizer, fenômenos praticados pelo ser mais perfeito que pisou nesse planeta, que tinha uma missão. Talvez eles estejam muito mais no campo dos ensinamentos de Jesus, tá? Talvez devam ser encarados muito mais como parábolas daquilo que aconteceu, daquilo que foi contado, para nós conseguirmos extrair os verdadeiros e a essência dos ensinamentos do Cristo. Gente, desde a antiguidade e principalmente lá no Antigo Testamento, uma das formas que eles utilizavam para ensinar ou para repassar a palavra de Deus, entre aspas, eram as parábolas. Então, parábolas sempre foi algo muito comum e natural, sobretudo na própria Bíblia. Então a gente vai ter que, vamos assim dizer, ampliar a nossa capacidade de interpretação. E eu quero trabalhar com vocês aqui principalmente aquilo que Kardec colocou na Gênese, ok? Nossa, aqui nós recebemos um boa noite da aniversariante do dia, Adair Alves. Boa noite, Adair, parabéns, feliz aniversário para você, muita paz, muita alegria, muita saúde, bastante evolução, né? Boa noite também, Joana Oliveira, boa noite para Arlete e Elaine Oliveira, sejam todas bem-vindas. Então, nós vamos exatamente dar esta sequência e seguir neste sentido, ok? Vamos lá. Sobre as bodas de Caná, o que Kardec diz? Kardec vai dizer para nós que é uma leitura que está exclusivamente no Evangelho de João. Não está em todos os evangelistas. E o Evangelho de João, vocês se lembram comigo, que é o evangelho mais espiritualizado.
Por isso que ele é considerado um evangelho assinótico. Nós temos os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, que retratam ou que procuram trazer a história. E nós temos João, que procura espiritualizar a vinda de Jesus, todos os seus ensinamentos. Então, esse episódio das bodas de Caná, ele está exclusivamente no evangelho de João, neste evangelho espiritualizado. Tá? Esse é o primeiro ponto que o próprio codificador toca. O segundo, gente, olha, analisem comigo, assim como Kardec analisou. Estou lendo a Gênese com vocês. Kardec vai dizer o seguinte, olha, nós estamos falando aqui, entre aspas, de um milagre. E o que o milagre faz com as pessoas? A primeira coisa que ele faz é chamar a atenção das pessoas. O milagre chama a atenção, o milagre desperta. E é claro, gente, todo mundo que tem acesso ao próprio milagre, ele vai, sobretudo, se espantar com aquela situação. Por quê? Porque é algo que fugiu da naturalidade das coisas. Imagine, transformar a água em vinho. Imagina as pessoas hoje que, aqui no nosso planeta, que bebem. Vocês já imaginaram o que eles iriam? Opa, Jesus transformou a água em vinho. Então, Jesus também é um adepto da bebida. Vamos nós bebermos e comemorarmos e, sobretudo, vamos brindar a Jesus que transformou a água em vinho. Né? Olá, Sr. Antônio Pazotto de novo. Então, vejam, um milagre desse tipo. Kardec pergunta, o que tem a ver com a autoridade moral do Cristo? O milagre em si, transformar a água em vinho. O que tem a ver com moralidade? A princípio, nada. Seria então, se Jesus fizesse, diz Kardec, ele estaria agindo como um mágico que naquela época tinha. A gente sabe que naquela época tinha mágicos, lembram? A gente pode voltar inclusive na história, no Antigo Testamento, quando Moisés tirou o povo do Egito. Não teve lá aqueles fenômenos, aquelas mágicas que Moisés fazia e de repente vinha também o sacerdote do faraó e fazia a mesma coisa. Então, mágica já existia naquela época. Jesus não era um mágico, gente. Jesus não veio aqui para fazer mágica. Não, em hipótese nenhuma. Ele veio aqui para trazer ensinamentos, informações. Ele veio implantar o evangelho aqui no planeta. E Jesus não tinha preocupação nenhuma, principalmente em chamar a atenção das pessoas. Então veja, Kardec coloca, olha, primeiro, Jesus não era mágico. E este fenômeno em si não tem nada a ver com a sua autoridade moral, né, Elisete? Boa noite. Então, é o primeiro ponto. Segundo, gente, se realmente tivesse acontecido, olha o que Kardec fala, olha a perspicácia de Kardec. Se realmente tivesse acontecido, por que os outros evangelistas não comentam sobre isso? Por que eles não falaram? Não chamou a atenção deles? Ora, e não é só os evangelistas não. Kardec vai falar, por que as outras pessoas da festa também não comentaram? Ninguém falou nada. Só quem ficou sabendo pela história ali, pelo que está no evangelho, foram os garçons, Jesus, os seus discípulos que estavam ali, a sua mãe e o mestre Sala. Mas ninguém ficou sabendo, nem o dono da festa ficou sabendo. Olha para vocês verem, como que um fato desta natureza, ou, né, vamos dizer vulgarmente, deste naipe, não chamou a atenção das pessoas que estavam ali naquela festa. Então, o próprio Kardec observa isso. Gente, nós precisamos, diz Kardec, encarar isso de uma outra forma diferente. Então, não tem autoridade do Cristo, não chamou a atenção de todas as pessoas que ali estavam, nem dos próprios evangelistas que não escreveram nada, e nem das pessoas da festa que estavam ligadas à festa. Ora, daí, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que este episódio também não passa de uma parábola, com todo aquele simbolismo que as parábolas de Jesus
representam. E Kardec ainda vai citar como a parábola do festim de núpcias. Ora, a parábola do festim de núpcias é mais ou menos parecida com a parábola das bodas de Caná. A parábola do mal rico. E aí o próprio Kardec vai dizer a parábola da figueira que secou. Por quê? Porque muita gente acha que Jesus amaldiçoou a figueira. Nós, lógico, não estamos aqui para adentrar nesses detalhes, né? Joana Camargo, boa noite. Não, a gente está aqui fazendo essa leitura e procurando entender como Kardec escreveu ali na Gênesis. Então, vocês entenderam bem? Kardec vai dizer, olha, um fato dessa natureza, que não tem relação nenhuma com a autoridade moral do Cristo, e principalmente, que não chamou a atenção das pessoas. Olá Mônica, boa noite, seja muito bem-vinda. E que não chamou a atenção de todas as pessoas, nós precisamos ver ou encarar esses fatos muito mais como uma parábola do que propriamente como um milagre feito pelo Cristo. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente sai um pouquinho aqui de Kardec e a gente vai lá para Emmanuel. Lá na questão 321 do livro Consolador, é interessante a forma como Emmanuel se refere ao Evangelho. Ele diz o seguinte, olha gente, nós precisamos ler o Evangelho com uma visão espiritual. Depois, o próprio Emmanuel vai dizer lá no livro Caminho, Verdade e Vida, e Humberto de Campos vai repetir isso no Boa Nova. Ele vai dizer o seguinte, que este episódio das bodas de Caná, ele representa o casamento do Evangelho com a terra. Foi exatamente o momento em que o Evangelho veio se unir ao nosso planeta. E aí, lógico, a gente vai poder ver e enxergar, assim, uma quantidade enorme de símbolos, né, Edna e Luciano, boa noite para vocês. Uma quantidade enorme de símbolos desta passagem. Um deles, eu posso já falar aqui e adiantar um pouquinho para vocês. Gente, no Antigo Testamento, se vocês pegarem, as alianças que foram feitas com os patriarcas daquele povo, elas sempre eram feitas através de um casamento. Tinha sempre um casamento ali envolvido. Por quê? Porque o casamento para aquele povo, desde o Antigo Testamento, ele representava a união da criatura com o Criador. Por isso que Humberto de Campos e o próprio Emmanuel vão colocar o casamento do Evangelho com a terra. Casamento para aquele povo, lá na Bíblia, é a união da criatura com o Criador. Para vocês terem uma ideia, e depois se quiserem aprofundar, na própria interpretação que nós fazemos daquela passagem do encontro de Jesus com a samaritana. No encontro de Jesus com a samaritana, Jesus se refere, quando fala para ela que você já teve 5 maridos, ele estava exatamente querendo dizer dos 5 outros casamentos com outros deuses que aquele povo celebrou e que não foi com o único e verdadeiro Deus. Por quê? Porque Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. Todos aqueles outros casamentos com outros deuses que Jesus se referiu não foram casamentos perfeitos, corretos, adequados. Então, só para vocês terem essa ideia de que o casamento para aquele povo era algo assim primordial, principal e exatamente que iniciava uma nova história. E nós estamos falando agora de uma nova história do Evangelho com a terra, celebrado pelo sumo sacerdote, o próprio Cristo, que veio trazer o Evangelho para nós. Ok? Olá Gisela Goulart, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também Luana Rodrigues, sejam bem-vindas. Então, o simbolismo. Vocês querem mais símbolos? Gente, tem o próprio vinho. O que o vinho representava para aquele povo, assim como para muitos outros povos naquela época?
O vinho representava a alegria. Então, quando Jesus chegou e trouxe ou fez essa transformação, ele exatamente quis mostrar que o evangelho era a alegria de que o povo necessitava para que este casamento fosse perfeito, né, Elaine Lavez? Para que o casamento fosse perfeito, nós precisamos, ou para que ele seja perfeito, a gente precisa de alegria. E o vinho representava exatamente a alegria para aquele povo. Por isso que, mais uma vez, dentro da parábola, ele tem esta importância. Acabou o vinho, acabou a alegria. Como que nós vamos viver o evangelho? Com aquele peso, como se o evangelho fosse uma geladeira que você coloca nas costas e começa a carregar. Não, Jesus falou que não. O evangelho, ele é regado à alegria. Nós temos que ter prazer em praticar o evangelho. Ele tem que trazer para nós essa alegria, a felicidade e o prazer. Então, não pode deixar acabar no casamento o vinho, o motivo de alegria, o motivo de prazer, o motivo de evolução e de crescimento. Então, a parábola veio para isso. Nós temos outros detalhes na parábola. Eu gosto muito da intercessão de Maria. Veja que coisa fantástica. Maria não quis nem saber, olha, eu estou aqui, eu vou ajudar Jesus na missão dele. Gente, façam tudo o que ele vos disser. Olha a expressão que Maria utilizou. E vejam, né, se contado pelo evangelista, Jesus até falou, mas espera aí, mulher, ainda não chegou a minha hora. Espera aí, por que você está... E ela não quis nem saber, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Essa expressão de Maria ela é fantástica, por quê? Porque neste casamento que nós estamos celebrando, nós, terra, celebrando com o evangelho, nós precisamos fazer tudo aquilo que o próprio sumo sacerdote disse, se a gente realmente quer que esse casamento seja perfeito, seja feliz e que nos leve à eternidade e à própria felicidade. Como eles fizeram tudo aquilo que Jesus pediu, voltou a alegria, o vinho, ele trouxe o vinho de volta, ele trouxe a alegria de volta, e não aquela coisa pesada que a religião naquela época determinava. Como a gente falou, a questão da própria samaritana, era questão realmente de briga entre povos irmãos. Não, você tem que ir para Jerusalém, só lá que você pode adorar a Deus. Não, mas tem... Não, Deus é Espírito e em Espírito e verdade deve ser adorado. Então, veja quantas informações nós podemos extrair. A questão das próprias bodas em si, a questão dos encontros sociais. Gente, Jesus é aquele que estava sempre reunido com as pessoas. Ele não estava sozinho, ele não ficava sozinho. Sempre tinha uma multidão que o cercava, para mostrar que nós também precisamos uns dos outros. Aliás, muito mais. E nós precisamos, inclusive, para testar, para provar aquilo que nós conseguimos aprender. Então, vocês querem uma outra? Geralmente o evangelista começa como? Que a festa aconteceu no terceiro dia. Gente, o que representa o terceiro dia para nós? Temos muitas passagens que vão fazer menção ao número 3. Os judeus sempre gostou muito dessa questão da numerologia. Cada número representa para eles uma determinada coisa. E o número 3 é de extrema importância. E a gente vai ver em muitos episódios, no terceiro dia. O terceiro dia foi exatamente o da, entre aspas, ressurreição do Cristo. Foi no terceiro dia que ele ressurgiu dos mortos. No terceiro dia, a próxima passagem nossa da multiplicação dos pães, também aconteceu alguma coisa ali, porque eles estavam, segundo alguns evangelistas, há 3 dias. Então veja, terceiro dia, mais um simbolismo para mostrar para nós, e principalmente, como diz Kardec, para provar, mais do que nunca, que
trata-se muito mais de uma parábola do que efetivamente de um episódio, ou de um milagre, ou de uma mágica feita pelo Cristo. Boa noite, Cecília. A Filomena coloca aqui, esse número é muito abrangente, com certeza, ele é muito abrangente mesmo. Gente, para vocês terem uma ideia, é exatamente com base no número 3 que foi criada aquele dogma da Santíssima Trindade, principalmente para aqueles que são católicos, que vão entender. Sempre o 3 vai estar presente, tá? 3, sempre presente. Tem muitos exemplos e a gente não vai ficar falando muito disso aqui nesse instante. Bom, então, sobre as bodas de Caná, basicamente é isso que o codificador nos coloca. Aí, ó, Filomena teve até sonhos com relação ao número 3. E é realmente, Filomena, um número que tem um simbolismo muito grande, um simbolismo muito forte, tá? Vocês querem, por exemplo, nós, sobretudo nós encarnados, nós somos uma trindade. Corpo físico, corpo espiritual e a essência que é o espírito. 3. Não é? Então, tem muita coisa. Muitas mesmo. Bom, então sobre as bodas de Caná, gente, é exatamente isso que Kardec nos coloca. Agora nós vamos iniciar, principalmente pelo tempo, não vai dar para a gente falar tudo, um outro episódio que também tem uma explicação muito parecida com essa que nós acabamos de dizer, que é o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Pois é, que passagem também interessantíssima para nós entendermos e principalmente para nós lermos aqui na Gênese com Kardec há uma forma de interpretarmos e entendermos. E veja que, ou vocês verão que Kardec pega a passagem, querendo ou não, ele pega lá um pouquinho antes, ele pega no momento e ele vai além para exatamente entender. Será que isso aconteceu? Mais uma vez, é um episódio que não está vinculado a uma autoridade moral. Vamos tentar só esmiuçar isso um pouquinho. Eu falei das bodas e agora eu estou falando aqui. E aí a gente pode esmiuçar em que sentido? Lembram quando nós estávamos fazendo uma leitura e estudo do livro dos médiuns? Num determinado momento, nós identificamos alguns fenômenos. E a gente identificou aquelas manifestações físicas e as separamos das manifestações inteligentes. Gente, as manifestações físicas, elas independem de tantas coisas, mas principalmente da própria moral. Aliás, a mediunidade, de uma forma geral, a gente sabe que não há necessidade de você ter uma moral ilibada para que você seja médium. Não, todos nós somos. Mas, especificamente no que diz respeito à faculdade, ou melhor, ao fenômeno propriamente dito, uma manifestação física, você não extrai nada do médium, do ponto de vista moral. Apenas e tão somente aquele ectoplasma, aqueles fluidos que são necessários para que o fenômeno ocorra. Então, o médium pode saber o que está fazendo, pode saber, pode não saber, não importa. Tirou os fluidos, pronto, você já consegue produzir o fenômeno. Agora, nas manifestações inteligentes, elas precisam passar pela própria mente do médium. Então, estou só aqui fazendo uma comparação, né? Olá, Fernanda, que bom, é a primeira vez, mas fica aqui já o convite para você participar conosco. De segunda a sexta, às 18 horas, nós estamos aqui fazendo essa leitura, estudo aqui das obras de Kardec. Espero que você goste, faça parte dessa família. Depois eu deixo um comentáriozinho aí no seu comentário também, respondendo e te explicando mais ou menos, tá? Como que funciona. Então, só para nós aqui darmos a sequência e fecharmos, pelo menos assim, essa introdução a esse título, multiplicação dos pães. Então vocês entenderam? Nas manifestações físicas, você só precisa extrair ectoplasma do médium e pronto.
Nas manifestações inteligentes, esta faculdade ou esse processo de comunicação, ele já passa pela mente do médium, ele já passa por este cérebro, e aí nós temos uma influência em cima disso, tá? Bom, ó, Fabiano, que interessante, né? E lá no livro dos médiuns a gente já estudou um pouquinho sobre isso, a gente vai dar sequência depois nessa nossa leitura e estudo. Kardec vai dizer que da multiplicação dos pães, exatamente isso. O que um fenômeno puramente físico tem a ver com a moral do Cristo? Por quê? Porque, gente, se Jesus é o ser mais perfeito que pisou neste planeta, tá? E sendo o ser mais perfeito que pisou neste planeta, ele veio trazer para nós essas questões morais, porque a humanidade precisa evoluir moralmente. Bom, qualquer tipo de fenômeno, a gente precisa avaliar a verdadeira missão do Cristo e principalmente o seu grau evolutivo. Até que ponto ele está preocupado com as questões materiais? Se ele tivesse preocupado com as questões materiais, ele não ia chamar a atenção dos apóstolos e ele não iria desenvolver ou trazer para nós ensinamentos como: buscai primeiro o reino dos céus e tudo vos será acrescentado, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Veja, Jesus não misturaria as coisas, tá? Fernanda, nós não somos parentes, nós somos da cidade da Patrícia, tá? Existem sim alguns parentes dela aqui, mas especificamente nós não somos. Nós somos aqui da cidade dela, sim. Então, Kardec pega e deixa essa informação para nós, exatamente para a gente passar a refletir. Jesus tinha uma missão e a sua missão era moral. Então, ele não se preocuparia. E aí a gente vai ver depois, no desenvolvimento, no decorrer, as outras passagens na sequência deste texto que irão exatamente, como Kardec diz, mostrar isso para nós. Mais uma vez, para quê? Para nós entendermos e interpretarmos esta passagem, assim como a das bodas de Caná, muito mais como uma parábola do que propriamente um milagre feito pelo próprio Cristo. E aí, lógico, a gente vai explicar também. Poderia isso ter acontecido, gente? Claro que poderia. Jesus poderia ter feito essa multiplicação dos pães? Seria possível do ponto de vista físico? E aí podemos avaliar. É claro, do ponto de vista principalmente fluídico. Ora, nós não já vimos lá no livro dos médiuns sobre a mediunidade de transporte? Um médium não pode transportar uma coisa de um lugar para outro? Pode. Jesus poderia ter exatamente feito isso? Olha, vamos transportar coisas de alguns lugares e vamos trazer para cá? Poderia. Tinha médiuns ali que poderiam doar ectoplasmas para isso? Poderia. Mas, de novo, qual seria a utilidade para o próprio Cristo e diante dos seus ensinamentos, da envergadura dos seus ensinamentos, esse tipo de fenômeno de efeito físico? Vocês acham que Jesus estava preocupado com fenômenos de efeitos físicos? Ou que nós podemos apenas e tão somente extrair dessa passagem, como diz o apóstolo Paulo, o espírito da letra, para fazermos a analogia entre o pão que alimenta o corpo e o pão que alimenta a alma? O que vocês acham? Nós vamos, repito, trabalhar isso melhor, com mais detalhes, no nosso próximo encontro, tá? No nosso próximo encontro, aí a gente adentra especificamente naquilo que ele falou e nas interpretações possíveis. Eu gostaria de passar também para vocês algumas interpretações possíveis. Lembra daquele estudo que nós fizemos aqui, rapidamente, sobre o cérebro? A parte antiga do nosso cérebro e a parte nova do nosso cérebro? Arqueocórtex e neocórtex. Pode ser que neste episódio tenha havido algo parecido, mas eu não vou começar agora, porque o nosso tempo já esgotou, para não ficar aqui, né, aquela questão meio solta e vaga. Fica só
o convite para o nosso próximo encontro sobre esse tema, para a gente aí sim destrinchar e fechar este título, a multiplicação dos pães. Agradeço mais uma vez a todos vocês, agradeço aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Fica sempre o nosso convite a todos vocês para participarem conosco dessa família e principalmente, ampliarmos essa nossa vibração geral por todos e pelo planeta. Mais uma vez, muito obrigado a todos, que Jesus os abençoe e tenham uma excelente noite.